O espelho esférico é constituído de uma superfície lisa e polida com formato esférico. Se a parte refletora for interna, será um espelho côncavo, mas caso a superfície refletora seja a parte externa, será um espelho convexo. E como todo bom espelho, ele vai formar imagens, e ele tem elementos, e ele tem raios, e tem várias outras características que vamos destrinchar. Os termos básicos que a gente tem que saber para entender os espelhos esféricos são centro, que é representado pela letra C, que é o centro de curvatura do espelho. O R, que é o raio de curvatura do espelho. O V, que é o ponto mais externo da calota, que seria então aqui o vértice. O F, que é o foco principal do espelho, o ponto médio entre o centro de curvatura e o vértice. Já o Fzinho, que é a distância focal, que é a distância entre o foco e o vértice. Temos também o eixo principal, que é uma reta comum ao centro de curvatura e o vértice, e o eixo secundário, que é qualquer outra reta que passe pelo centro de curvatura. Já que sabemos os elementos básicos de um espelho, já podemos dar uma olhada nos raios que passam sobre ele. Bom, aqui existem 4 tipos básicos. Tem um raio que incide no espelho passando pelo centro C e é refletido sobre si mesmo. Já tem outro raio que incide no espelho paralelamente ao eixo principal e é refletido passando pelo foco F. Tem outro raio que incide no espelho passando pelo foco F e é refletido paralelamente ao eixo principal. E por último, tem um raio que incide sobre o vértice do espelho e é refletido simetricamente em relação ao eixo principal. Mas afinal de contas, o que todos esses raios estão formando? Que tipo de imagem está acontecendo com esses raios? Bom, a imagem formada será classificada através de 3 parâmetros: prolongamento dos raios, orientação em relação ao objeto e tamanho da imagem. A imagem real é formada pelo cruzamento efetivo dos raios, é só quando os raios realmente se cruzarem. Já a imagem virtual vai ser formada pelo cruzamento do prolongamento dos raios. Uma imagem imprópria será formada pelo cruzamento dos raios no infinito, raios refletivos que saem em paralelo. Já uma imagem direita vai ser uma imagem que segue a mesma orientação do objeto. E uma imagem invertida é a imagem que está com orientação invertida à do objeto, em relação ao eixo principal. Então vai ser tipo uma imagem de cabeça para baixo em relação ao objeto, só tendo invertido a sua posição. A gente também pode ter uma imagem maior, que vai ser uma imagem maior que o objeto, e uma imagem menor, que vai ser menor que o objeto. Ou até mesmo uma imagem igual, que é uma imagem do mesmo tamanho que o objeto. Mas é óbvio que, de espelho para espelho, a imagem vai ser diferente, né? Então, no espelho côncavo, a gente vai ter alguns tipos de padrão de imagem, e no espelho convexo, outros tipos. A gente pode dizer como as imagens irão se comportar sabendo qual a posição do objeto em relação ao espelho. Então, aqui pensando no espelho côncavo e depois aonde o objeto vai. Primeiramente, pensemos num objeto localizado antes do centro de curvatura C. Aqui a imagem vai ser real e está posicionada entre o centro de curvatura C e o foco. Vai ser invertida e o seu tamanho é menor que o objeto. Segundamente, pensemos num objeto localizado sobre o centro de curvatura C. A imagem formada vai ser real, está posicionada sobre o centro de curvatura C, é invertida e vai ter o mesmo tamanho do objeto. Terceiramente, pensemos em um objeto localizado entre o centro de curvatura C e o foco F. A imagem formada vai ser real, posicionada antes do centro de curvatura C, invertida e o seu tamanho é maior que o objeto. Quartamente,
Pensemos num objeto localizado sobre o foco F. A imagem aqui vai ser imprópria, pois os raios de luz saem paralelos. Quintamente, pensemos sobre um objeto localizado entre o foco F e o vértice V. A imagem é virtual, está posicionada atrás do espelho ou depois do vértice V, é direita e o seu tamanho é maior do que o objeto. Os espelhos côncavos estão presentes, por exemplo, em espelhos de maquiagem, pois servem para ampliar. Já nos espelhos convexos, a imagem será sempre virtual. Estará posicionada entre o foco F e o vértice V, será direita e o seu tamanho será menor que o objeto. Os espelhos convexos são bastante utilizados nos retrovisores direitos dos carros, pois diminui a imagem para que caibam mais imagens no espelho, dando assim uma ampla visão. E sabia que, dadas as distâncias focal e posição do objeto, é possível determinar analiticamente a posição da imagem através da equação de Gauss, que é expressa por 1 sobre F' igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Essa é chamada equação fundamental dos espelhos esféricos. Além disso, também temos a fórmula Azão igual a I' sobre O igual a menos P' sobre P. Para referir as posições de objeto e imagem sobre o eixo principal de um espelho esférico, é adotado um eixo de abscissas, cuja origem é o vértice orientado em sentido contrário à luz incidente. Com isso, o objeto será sempre real na frente do espelho e sua abscissa, P, será sempre positiva. A imagem também vai seguir esse padrão. A imagem real vai ser na frente do espelho com a abscissa P' positiva. Já a imagem virtual estará atrás do espelho e com a abscissa P' negativa. Para medir a altura do objeto e da imagem é adotado um eixo de ordenadas, perpendicular ao eixo principal, com origem no vértice e orientado de baixo para cima. Considerando o objeto sempre com base no eixo principal e voltado para cima, o objeto sempre terá a ordenada positiva. Note que o espelho côncavo sempre terá a distância focal e raio de curvatura positivos, enquanto o espelho esférico sempre terá eles negativos. Hey! Gostou dessas aulas? Caso esta tenha ajudado na prova, não hesitem em nos presentear com seu troféu joinha. No caso de termos esquecido algum conteúdo, ou explicado de um jeito esquisito, ou falado alguma besteira, não permaneça calado e denuncie nos comentários. Caso dúvidas sobre o conteúdo tenham se alastrado em sua mente, pergunte. Suas questões serão sanadas. Gratidão pela sua visualização e graças a Deus!